Boa noite a todos vocês. A gente já vai começar o webinar de hoje. Começou a ser preparado bem de manhã, quando a gente tomou conhecimento da medida provisória 936. Ontem à noite havia informação, o ministro Paulo Guedes deu essa informação à imprensa de que estaria no forno a saída de uma medida provisória do teor da 936. A gente ficou na expectativa e logo nas primeiras horas da manhã a gente começou já a trabalhar o texto dela. Para quem não conhece a gente, eu sou José Rubens Hernandes, advogado e professor, responsável pela sucessão legal, que está transmitindo esse webinar para todos vocês, cujo foco é planejamento sucessório, mas que hoje a gente tem uma missão maior que isso, que é a missão de preservação das empresas. E eu estou aqui com a equipe minha, familiar, que é a minha esposa, a advogada Mauricélia José Ferreira Hernandes, atua na área trabalhista, é especialista na área trabalhista, com larga experiência. Estou aqui com a minha filha, a doutora Letícia Duarte Hernandes, que tem expertise na área societária. A gente vai trazer essas impressões a partir de 3 visões um pouco distintas, até para que não fique cansativo. E a gente busca aqui não trazer de forma alguma palavras finais em relação a esses temas que essa medida provisória trata, porque seria muito pretensioso da nossa parte, no primeiro dia de vigência da norma, a gente conseguir esgotar o assunto. O que a gente conseguiu fazer é trabalhar hoje o dia todo, colhendo as impressões pela internet. É muito bom isso, porque a gente pega muitas impressões, muitas pessoas se manifestando em áudios, em vídeos, em textos, os jornais, os grandes jornais difundindo isso de uma forma muito séria. E aí a gente consegue também ter o nosso olhar, da nossa experiência, Por exemplo, eu já passei por uma mudança de uma Constituição Federal, de um Código Civil, de um Código de Processo Civil e várias outras leis. Então a gente já tem um certo traquejo numa interpretação de normas emergenciais, planos econômicos, a gente já passou pelo plano Collor, vários outros, então a gente consegue ter um pouco de experiência no tratamento desse tipo de norma. Então a gente vai começar aqui falando das primeiras impressões, é esse o foco, não pretendemos então esgotar o assunto. Estamos abertos a divergências, aqueles que pensam aí em passar alguma informação em sentido diferente do que a gente pensa, mas hoje o foco nosso, inclusive, não é contestar a medida provisória, de forma alguma. O que a gente encontrou, o nosso compromisso aqui foi de buscar a implementação do seu texto, porque ela já está em vigor. E ela é um esforço que a gente está percebendo do governo de tratar o assunto, a calamidade pública, de uma maneira muito séria, inclusive levando para o Tesouro, para a União, a conta do Tesouro Nacional, os encargos decorrentes da sua implementação, que vai acarretar uma enorme despesa aí por conta do governo federal. Então, a nossa opinião aqui é no sentido da implementação dessa norma, com toda a dificuldade que o Senado se apresenta. Então, primeiro eu quero dar a palavra aqui para a doutora Letícia, para que ela passe as primeiras impressões, por se tratar de uma medida provisória, porque tem esse aspecto, Doutora Letícia, veiculado ou utilizado esse instrumento normativo, quais são os riscos, as consequências que podem advir daí? O que você pode nos explicar para quem está nos ouvindo? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo questionamento. A medida provisória ela é editada por quem ocupa a função de presidência da República. E, no caso, ela discute e ela versa sobre questão de relevância e urgência. Ela tem uma força de lei e ela passa a produzir efeitos imediatos no presente caso. Ela foi publicada no Diário Oficial ontem, 1º de abril, então desde ontem ela já está produzindo os efeitos. Só que ela tem um caráter provisório, justamente por isso ela recebe esse nome de medida provisória. Ela precisa, dentro de 60 dias, ser convertida em lei. Então, o que acontece? A Presidência da República ela submete a medida provisória para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai fazer uma apreciação, uma análise de todo o conteúdo dessa medida provisória para validá-la ou não. Então tem essa possibilidade, esse risco de não ter essa validação. Essa análise ela vai começar no Congresso, na Câmara dos Deputados, uma comissão mista composta por 12, deixa eu só eu ver aqui, 12 senadores e 12 deputados federais, E depois ela é remetida ao Senado Federal. Então o Senado vai fazer uma análise posterior, se ele concorda ou não com tudo que foi feito pela Câmara.
E aí, havendo concordância e anuência, a medida provisória é convertida em lei. A gente já tem também uma situação de um projeto de lei que foi encaminhado pelo deputado Hugo Leal, e ele traz alguns detalhes, né, algumas nuances que não foram previstas na medida provisória. A gente tem até um aspecto interessante: as últimas medidas provisórias editadas pelo presidente, elas têm a assinatura dele com o ministro da Economia, ainda que elas versem substancialmente sobre aspectos jurídicos, que esse é um dos casos, né, essa medida provisória 936. Então a gente percebe que aparentemente não tem uma aproximação do Ministério da Justiça com todo um respaldo e uma visão mais detalhada sobre os aspectos jurídicos e os efeitos e reflexos que poderiam ter, para ter uma agregação e uma convergência entre direito e economia. Então isso gera um pouco de receio. Acho que é isso. Bom, de qualquer forma, o que a gente percebe, né, esse projeto que foi dado entrada, ele traz um âmbito bem mais denso, mais complexo do que a da medida provisória, porque, com razão, a doutora Letícia coloca, é uma visão do lado econômico, é bem interessante isso, e ele limita, então, a esse aspecto, a economia formal em relação aos empregos formais e a suspensão desses contratos de trabalho e outros itens que a medida trata. E, sem querer, a gente percebe que alguns itens foram atingidos. Embora a medida provisória exclua o poder público da sua aplicação, todos os outros segmentos da sociedade serão atingidos por ela se ela não sofrer modificação ou enquanto ela estiver em vigor. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, que isso é um consenso que a gente formou aqui hoje. Então não são apenas os agentes econômicos, né, as empresas que serão beneficiadas. E até a gente questionou, do ponto de vista empresarial, não houve distinção entre as empresas. Houve uma distinção dentro da medida para conceder o benefício para quem está num faturamento, num tamanho, numa característica específica, e a empresa de grande porte, que vai ter um benefício um pouco mais limitado do que os pequenos negócios, os pequenos empresários, as pequenas empresas. Mas não há restrição, por exemplo, a que a medida seja aplicada aos trabalhadores domésticos. Então, todo emprego formal pode ser atingido, pode ser beneficiado, né? A suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada com a redução da verba salarial pode ser objeto de acordo entre os empregadores domésticos e seus colaboradores domésticos. Então, a gente percebe que, apesar de não ter sido engendrada aí pelo Ministério da Justiça, esse é um dos efeitos que vai acabar sendo utilizado aí pelos trabalhadores domésticos, que muitos a gente sabe que estão fora do contexto de trabalho, estão sem executar suas tarefas, foram colocados em casa, e muitos empregadores, em consideração, estão pagando salários e agora tem até um instrumento para poder regulamentar essa situação. Então, a gente vai seguir aqui um pouco agora com a visão de aspectos trabalhistas. Eu vou pedir para todos vocês que guardem as questões, então, para o final, porque senão a gente vai quebrar aí o ritmo da nossa apresentação e vai ficar depois muitas ideias truncadas ou não compreendidas. A gente faz uma apresentação e depois, ao final, a gente abre para perguntas e a gente administra isso dentro do que for possível. A gente tem muita gente inscrita, a gente está vendo aqui muita interação, muitas pessoas fazendo perguntas já, mas a gente pede para depois, ao final, repetirem essas perguntas e a gente voltar a esses temas que vocês estão colocando. E um detalhe também, a gente não vai responder perguntas relacionadas a outros assuntos. O tema hoje é a MP 936. É somente ela e os assuntos que gravitam em torno dela. Então, perguntas como da pessoa que teve o contrato de trabalho rescindido, se tem direito a receber verbas agora, como é que vai ser, a gente não vai tratar em princípio desses assuntos, mas só do que diz respeito à MP 936, ok? Então vamos lá. Doutora Mauricélia, vamos ouvir de você então as primeiras impressões da medida provisória 936. Com a palavra, então. Boa noite a todos. A medida provisória 936, ela é um complemento, né? Ou melhor, é até mais que um complemento, porque ela traz regramentos muito mais amplos do que a 927, né? Que a gente tratou já aí bem no início da semana.
a 927, ela trouxe algumas possibilidades, né, que acabou ajudando, acho que está ajudando até hoje, né, auxiliando as empresas aí em questões mais emergentes, como colocar o pessoal em férias, banco de horas, o home office, né? Mas a questão que sempre veio, né, desde a edição da 927 mas como que eu faço se eu não tenho trabalho, né, e vou manter o salário, mesmo colocando as pessoas em banco de horas, você tem que manter os salários, né, e depois como que essas horas devedoras, né, do empregado, como é que elas seriam compensadas, né, em que situações, porque só de fazer horas extras, assim, no contrato de trabalho normal, seriam muitas horas, né? E isso dificultaria um pouco. Então, a questão da suspensão do contrato de trabalho, que existia na 927, né? Depois o presidente veio e revogou o artigo 18. Entendo que essa MP agora, ela trouxe essa possibilidade, né? Novamente, e agora validando, né? Validando e estabelecendo regras para isso. Então eu acredito aí que os objetivos, né, da medida provisória 936 é preservar o emprego e a renda, né, garantir aí os contratos de trabalho, evitando as demissões, né, que é uma coisa muito importante, a mais importante até, né, e também garantir aí a sobrevivência das empresas, né, que seria garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, né, e reduzir o impacto social das consequências desse estado de calamidade. Então eu fiz um resuminho aqui, né, da MP e a gente vai conversando. A MP, né, na minha opinião, ela tem muitos detalhes, né, mas quais seriam os aspectos principais dela? Seria o benefício, né, emergencial, de prestação aí, né, da renda, né, de garantir aí a renda dos empregados e a ajuda compensatória, que as empresas poderão, né, uma faculdade que a gente vai ver mais lá na frente, que as empresas poderão fornecer aos seus empregados. Então, quais são as duas principais medidas desse programa? A redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. A medida provisória, ela traz as regras para o pagamento desse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, é um recurso, né, da União, será uma prestação mensal, vai ser devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observando-se o seguinte: é aqui que eu falo que ela traz algumas formalidades que precisam ser respeitadas pelas empresas sob pena de ser desconsiderado depois. O empregador vai ter que informar no prazo máximo de 10 dias, contado da data em que ele celebrou o acordo com o empregado ou o acordo coletivo, informar o Ministério da Economia, né, sobre essa redução da jornada, do salário ou a suspensão temporária do contrato. A primeira parcela vai ser paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração desse acordo, desde que tenha sido informado nesse prazo de 10 dias, é importante observar isso, né? E esse benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão do contrato. E as consequências, caso... Só uma colocação que eu queria fazer, para não perder só o tempo. Um dos pontos que a gente vê aqui também que é importante é que toda a coordenação, execução, monitoramento e avaliação do programa vai ser feito pelo Ministério da Economia. É ele que fará isso. Sim. E a gente tem aqui algumas situações que a gente vai trazer a nossa preocupação para vocês.
Os contabilistas, eles estão mais preparados para atuar com essas informações, que a doutora Mauricélia vai falar, transmissão, prazos e tudo mais. Mas quem está com trabalhadores domésticos, por exemplo, vai ter uma dificuldade grande de mexer com isso, de buscar esse apoio. Mas, como a gente já viu, a medida ela prevê, ela contempla todos os trabalhadores e todas as relações de emprego, todas as relações formais, né? Então, é preciso que o Ministério da Economia baixe, né, a medida diz isso, que ele vai regulamentar a implantação de todo esse programa, mas precisa que seja feito de uma maneira simples, de uma maneira acessível a toda a população. Então, a gente vai ver uma dificuldade, primeiro, na utilização de aplicativos, de softwares e tudo mais. E uma das outras vertentes que a gente também está olhando é que tem que ser feitos os pagamentos, né? Como que vão ser, o Ministério da Economia vai realizar esses pagamentos. Então, uma das vertentes que a gente está imaginando é que a Caixa Econômica Federal será o agente deste plano todo, porque ela é um banco com um foco social, ela é um banco que tem essa pegada. Então, a gente está com essa expectativa. Mas a gente vem aguardando a regulamentação que virá agora, que surgirá nos próximos dias, e principalmente as ferramentas que permitirão acesso ao programa, pelos empregadores e pelos trabalhadores. Sim. Então, por favor. Na verdade, essa operacionalização, né, que está bem aí na medida provisória, ela vai ser feita toda pelo Ministério da Economia, como o Hernandes disse, né? Mas ainda assim a gente está meio, não tem nenhuma instrução normativa, nada sobre isso, mas acredito que virá logo em seguida, né? Até porque esses requisitos, ele que vai pagar o benefício, então vai ter que editar aí uma instrução normativa, né? Alguma em relação a isso. E preparar as ferramentas, né? Sim. Os portais, aplicativos que vão permitir o acesso, né? A inserir as informações que serão transmitidas e receber os créditos no banco. Sim. Então a Caixa, a gente já viu uma mobilização dela acontecendo para a criação de contas digitais, para os trabalhadores receberem outros benefícios, os informais, né, que foi aprovado agora esses dias. Sim. Então a Caixa já está nessa... Ela disponibilizou no site dela já, isso, né? Então a gente percebe que ela parece que vai ser o agente econômico aí que vai ajustar e pagar os trabalhadores. E talvez também a centralização pelo Ministério da Economia seja para redirecionamento também dos recursos, provavelmente para o Ministério da Tecnologia, né? Sim. O quanto pode ser gasto para desenvolver algum software nesse sentido e tudo mais. E um aspecto também para colocar, uma observação, é que a União vai bancar isso. E isso não vai ter uma contraprestação dos contribuintes, nós não vamos pagar por isso. O plano é que a União suporte. E como ela pode suportar isso? Tem alguns mecanismos que ela pode se valer. Um dos mecanismos, a gente conhece, já ouve dizer isso, e é essa hora, a hora possível de utilização, que são as nossas reservas. Não sei se vocês se recordam, quando o Brasil passou aquela marolinha que foi dito lá no passado, ele foi bem porque a gente tinha uma reserva em dólares gigantesca, e essa reserva existe, ela está aí. Então esse é um dos pontos que o governo federal pode lançar a mão, né, essas reservas. Ele pode também emitir moeda, ele pode, né, gerar mais dinheiro no mercado. Isso os economistas condenam, porque pode gerar um processo inflacionário, que a gente vai ter uma produção e vai ter mais moeda comprando os mesmos produtos. Agora a gente tem uma situação atípica, a produção deve diminuir. Então, se ele emitir moeda, a gente vai ter mais moeda e uma produção menor. Então, a possibilidade de uma inflação aí é gigantesca. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a União vai bancar isso. E tem só mais um aspecto para colocar isso em relação às empresas, é que quem fizer o uso indevido da medida provisória, quem fizer pagamentos que não são cabíveis ou informar dados que não são possíveis, esses valores vão ser todos inscritos em dívida ativa e a União vai cobrar dessas pessoas com todos os encargos possíveis, tá bom? Multa e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado também com o ambiente de fraude, vai haver fiscalização com relação a isso, mas a gente vai falar lá no final. Sim. Vamos lá, doutora Mauricélia. Como eu havia dito, o prazo de 10 dias para o empregador informar, ele é muito, esse acordo que ele fizer com o empregado, ele traz consequências caso ele não seja respeitado. Então a MP traz que se o empregador não informar a redução da jornada e do salário
ou a suspensão dos contratos de trabalho no prazo de 10 dias, ele vai ficar responsável pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução, né, do salário, né, da pessoa, o valor integral anterior à redução ou da suspensão do contrato de trabalho, né, inclusive dos encargos sociais. E até que essa informação seja prestada. Então vejam que esse prazo de 10 dias ele é muito importante, né? E a outra consequência é que a data de início do benefício será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido só pelo período restante. Então, se você faz o acordo hoje, demora 15 dias para informar, você não vai ter o benefício por 30 dias, vai ser deduzido aí os dias que você deixou de comunicar, que seriam 5, né, no exemplo que eu dei. E ele vai começar, então, a partir da informação. Sim, a partir Se eu informar no prazo informação. certo, ele começa na data da suspensão, né, ou da concessão do benefício. Exatamente. Okay. Em relação à operacionalização, nós já acabamos de falar, né? A primeira parcela vai ser paga, então, 30 dias contado da celebração do acordo, né? Sim. Ou do início da informação, da data da informação. Né? Por isso que frisando os 10 dias, informar nos 10 dias é muito importante. E ele vai ser pago enquanto durar a redução, não é isso? Sim. A gente tem que entender que nós estamos num estado de calamidade pública, que ele é mundial, e ele pode ser modificado a qualquer momento. É muito dinâmico isso. Então, se cessar a qualquer momento esse estado, o prazo para o empregado voltar, para o trabalhador voltar ao trabalho é de 2 dias corridos, né? Tem aqui as regras, né? Mas acho que são 2 dias. São 2 dias. Em relação ao valor do benefício, ele vai ter como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego que o empregado teria direito, né? Observando-se o seguinte: na hipótese de redução de jornada e de salário, será calculado aplicando-se a base de cálculo o percentual da redução, e na hipótese de suspensão temporária do contrato, terá valor mensal, que pode ser equivalente a 100% do seguro-desemprego, que o empregado teria direito, ou 70%, né, do valor do seguro-desemprego que ele teria direito, né? No caso, é que entra uma situação interessante, que é o caso das empresas que possuem um faturamento anual superior a 4.800.000. Né? Nesse caso aqui, esse benefício será só de 70% do seguro-desemprego e não 100%. Tem essa exceção aqui na medida provisória, né? Esse benefício ele vai ser pago independentemente de cumprimento de qualquer período aquisitivo, até, por exemplo, eu estou com um contrato de trabalho de 1 mês, não importa, ele vai ter direito aos benefícios dessa MP, né? Não tem problema o número de salários recebidos, que ele tem recebido até a presente data. Pode estar em contrato de experiência, pode ter começado ontem. Pode, não tem. Basta existir o contrato de trabalho na data de entrada em vigor da medida provisória. Isso. Esse benefício, ele só não será devido ao empregado que estiver ocupando cargo ou emprego público, né? Cargo em comissão, livre nomeação e exoneração, ou se ele tiver em gozo, isso aqui é importante. Se o empregado estiver recebendo algum benefício da Previdência, né, auxílio-doença, qualquer tipo de benefício, ele não vai ter direito a esse benefício. Se ele estiver recebendo seguro-desemprego, também não vai ter direito. E também se ele estiver recebendo a Bolsa de Qualificação Profissional, que é aquela bolsa que é custeada pelo Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, nesse caso, ele também não terá direito. O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente esse benefício, né, para cada um dos vínculos, também não tem problema nenhum. Se ele tiver 2 contratos de trabalho, por exemplo, né? Às vezes ele tem 2 empregos, ele também vai fazer jus a esse direito. 2 empregos formais, né? É importante, com carteira anotada e tudo, né? Para ele poder ter direito.
Na modalidade também, né, de contrato intermitente, ele também vai ter esse direito a esse benefício. O que é contrato intermitente, doutora Mauricélia? O contrato de trabalho intermitente é um contrato assim bastante atípico, né, mas ele é feito geralmente naquelas situações em que o empregador não necessita da presença do empregado todos os dias, né? Ele anota a carteira, mas o empregado recebe o salário mínimo hora, pelo menos, ou o piso da categoria hora, né? E ele é utilizado mais nessas situações de restaurantes que abrem, por exemplo, às quintas e sextas, finais de semana. O doméstico também estaria nessa situação? Um trabalho intermitente que trabalha 3 vezes Não acredito que não. Uma manutenção, um serviço de manutenção, um mecânico de refrigeração. Quem cuida da colheita de café, agricultura, seria intermitente também. Certo, então... Ele é usado mais nessas atividades para garçom, para entregadores, né, que não precisa estar todo dia lá, né? Depende da demanda. Da demanda. Então aquilo pode ter uma volatilidade. Ele pico, é chamado, ele vem, trabalha e às vezes não precisa. Sim. Okay. Seguindo aqui então, agora a gente vai entrar aqui, eu falei um pouquinho aí dessas formalidades, né? Agora a gente vai entrar mesmo na redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, que eu acho que é o que mais interessa aí para as empresas, essa possibilidade, né, de reduzir a jornada e a redução proporcional do salário. Nesse caso, a duração aqui tem que ser de no máximo 90 dias, né? Até 90 dias. Tem que preservar o valor do salário hora de trabalho, né? Então hoje, se eu tenho um empregado ganhando, vamos supor, 2.000, eu vou fazer aí a conta de quanto que ele ganha por hora e vou respeitar isso na proporcionalidade da redução salarial. A pactuação é por acordo individual escrito, né, entre empregador e empregado, que será encaminhada ao empregado com antecedência de 2 dias corridos. Depois a gente vai falar mais lá na frente sobre essa questão de ser acordo individual ou coletivo, que a medida provisória fez meio... Aqui nesse artigo ela fala que pode ser individual, né, só, mas depois lá mais pra frente ela limita. Exato. A gente vai falar sobre isso. A redução da jornada de salário só pode ser nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%. Então é assim, se eu reduzo a jornada, eu reduzo proporcionalmente no mesmo percentual. Sim. O ganho. Se eu tenho um empregado que ganha 1.500 e trabalha 8 horas e vai passar a trabalhar 4, ele vai receber 750. Exato, eu vou fazer uma redução de 50%. 50%, ok. Sim. E os percentuais são justos, não é justos, eles são fixos. 25, 50 ou 75. Não tem jeito de eu reduzir mais ou menos. Se eu quiser reduzir 33%. Na realidade é 70%. 70%. Desculpa. Mas eu tenho que obedecer um desses 3 critérios. Eu reduzo em 25, em 50 ou em 70%. Sim, exato, né? E aí aqui atrás, logo em seguida, o prazo para restabelecer a situação anterior a que o empregado já estava sendo submetido, né? Que era o contrato de trabalho dele. Então são 2 dias corridos, contados da cessação do estado de calamidade, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e redução, porque pode ser que eu não faça esse acordo pelo tempo que durar o estado de calamidade, né, que está previsto, mas se bem que aqui é o máximo 90 dias, mas eu posso estabelecer um prazo menor, então aí os 2 dias vão contar dessa data, entendeu? Da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução. Isso é interessante porque a gente percebe que todos os segmentos da economia estão atingidos, porque alguns, até que a gente possa entender que eles sejam essenciais, eles podem ter dificuldade de exercer a operação. Sim. Então eu fiquei pensando, uma distribuidora de produtos farmacêuticos, ela pode não ter o recebimento de mercadorias no seu depósito por conta de interrupção do transporte. Sim. E ela concede o benefício da forma que está sendo prevista na medida provisória. De repente, o transporte para aquele setor é normalizado, ela vem,
ela já convoca os empregados, interrompe o 2 benefício dias e já restabelece. restabelece a atividade. Essa é a ideia. Sim. Nós temos um cliente, inclusive, que já se depara com uma certa dificuldade relacionada ao transporte, mas que decorre, na realidade, de ausência de peças de eletrodomésticos, de reposição. De peças do fabricante dos produtos que ele transporta. É um caso Olha só. desse. Porque a origem, basicamente, Porque, embora o transporte seja uma atividade essencial e as oficinas mecânicas vão ficar em operação, elas, não havendo atendimento a público, elas estão em funcionamento porque tem que garantir o essencial ao funcionamento. Olha que situação interessante. A indústria lá do produto transportado, no caso aí são produtos eletrodomésticos, ela está tendo falta de matéria-prima, então ela não consegue concluir a fabricação e há uma interrupção da operação de transporte, que é a distribuição desses produtos para o país inteiro. Sim. Então é interessante, muito interessante. Em relação a suspender, porque tem essas duas opções, né? Ou suspende o contrato ou reduz a jornada e o salário, tá? No caso da suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo é de 60 dias, no outro é 90. A redução é Sim, 90. aqui são 60 dias. E o que é né? interessante é que a suspensão ela pode ser no máximo de 60, mas pode se dar em 2 períodos, né? Pode, 30 e 30. 30 mais 30. Sim. Então a empresa que tiver sentir uma dificuldade imediata, ela pode fazer uma suspensão por 30 dias, comunicar, E depois, acessar o benefício, depois por mais 30 se 30, perdurar a situação. E durante esse período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai fazer jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, nesse caso aqui, se a convenção coletiva prevê todos os benefícios que a convenção prevê, como auxílio alimentação, cesta básica, convênio médico, durante esse período de suspensão vai ter que ser cumprido e respeitado isso, né? E nesse período também, o empregado ele fica autorizado a recolher para a Previdência, para não ter essa interrupção aí, né, no recolhimento, como segurado facultativo. Aquele que tem interesse, né? Às vezes ele está recolhendo no teto máximo, para ele não ser prejudicado nisso, né? Então aparece aqui deixar essa válvula aberta para que ele continue fazendo esses recolhimentos. E no caso do restabelecimento da situação, da suspensão do contrato, são os mesmos requisitos lá da redução da jornada e do salário. Quando cessar o estado de calamidade, da data que você estabelecer no seu acordo com o empregado, né, da data de comunicação, aí, como o Hernandes disse, o retorno, né, das atividades. E pode falar. Agora, seguindo, eu estou acompanhando aqui a sua apresentação, que o material que você preparou, aí a gente tem a situação também, né, no Brasil sempre se dá um jeito, né? E aí a gente vê que pode se falar em perda do benefício, acho que era esse o assunto que você ia tocar agora, né? Sim. Quando vai descaracterizar essa suspensão temporária do contrato de trabalho. E essa suspensão ela vai ser descaracterizada se o empregado, ainda que parcialmente, mas por um meio aí de teletrabalho, trabalho à distância, né, ele continuar trabalhando. Então ele não pode fazer isso de forma alguma, porque aí vai ser descaracterizada essa suspensão, né, com o pagamento, o empregador vai estar sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo esse período de suspensão. E se houve algum pagamento por conta do Ministério da Economia, ele pode vir e cobrar o empregador também. Sim, né, penalidades previstas na legislação, né? Sanções previstas em convenção ou acordo coletivo, né? Então, isso não pode suspender e o empregado ficar lá e de repente falar, olha, faz isso aqui para mim, né? Então, é complicado, né? Agora que só reforçando então aquilo que você já falou, empresas com faturamento superior a 4.800.000 reais, elas somente podem suspender o contrato de trabalho, né, se ela fizer um pagamento aí de uma ajuda compensatória mensal de 30%. Esse valor é o mínimo, se ela quiser pagar mais, ela pode. Sim. E o que é interessante é que esse pagamento que ela faz, depois a gente vai olhar, ele não tem nenhuma tributação.
Então, não é salário. não é salário, não é contado para efeito de imposto de renda. E a pessoa jurídica, inclusive que é tributada pelo lucro real, ela pode deduzir isso do lucro tributável no exercício. Então a medida está dando autorização expressa para isso. Então é uma situação bem interessante e até estimulante para as empresas de grande porte, médias e de grande porte, para que se utilizem do benefício, né? Sim. Que agora é o próximo assunto aqui, que é essa ajuda compensatória mensal, que poderá ser paga pelo empregador, porque é faculdade isso. Né? Então, para as demais, as empresas com faturamento até R$4.800.000 ano, é uma faculdade. Uma faculdade. Para as empresas que têm um faturamento maior, é obrigatório o pagamento de pelo menos 30%. Né? Essa ajuda compensatória, ela pode ser acumulada com o benefício emergencial aí, né? Que vai ser pago pelo governo, né? Ela tem que ser um valor definido no acordo individual, né, que o empregado pactuar com a empresa ou numa negociação coletiva. Ela terá natureza indenizatória. Ou seja, não incide imposto de renda em cima dessa verba, não incide contribuição previdenciária em cima dessa verba. E também não incide férias, ela não integra o salário, né, para essas finalidades. É uma contribuição emergencial, para fazer frente a uma situação emergencial. Sim. A gente pode até dar um exemplo, no caso você reduz a jornada de trabalho. O empregado ganha 1.500 para trabalhar 8 horas. Você reduz para 4, ele vai ganhar 750. Aí o que acontece? Você pode, além dessa redução do salário, se valer da ajuda compensatória, porque não vai ter natureza indenizatória, né? Ah não, desculpa, não cabe na redução, só cabe na suspensão o pagamento da ajuda. Desculpa. Doutora Mauricelli, no caso da ajuda compensatória, para duas pessoas que exercem a mesma função, o empregador ele pode optar por fornecer uma ajuda compensatória num valor menor e para outra maior? Ou ela tem que ser igual para funções? Igual, né? Função igual, a não ser que o salário seja diferente, porque tem um plano de cargos, um tem mais tempo que o outro, né? De repente tem uma política salarial aí que não precisa necessariamente observar, né? E uma pergunta também, eu posso, dentro do contexto da empresa, eu posso conceder a suspensão do contrato para algumas pessoas e a redução da jornada para outras? A medida não traz nenhuma restrição a isso. Não. E com relação ao trabalho externo, é possível redução de jornada nesse caso? Não, porque não há controle, né? Não há controle. Acho que talvez a suspensão do contrato, talvez, né? Mas, ou home office, né? Tá. Seria mais adequado, né? Se houver o home office, pode haver um controle e pode haver uma redução. O home office hoje ele está regulamentado como sem controle, né? Sem controle. Ele passou a fazer parte lá do artigo 62, que exclui do controle de jornada. Então, o trabalho exercido sem controle, por exemplo, home office, o trabalho externo, não seria passível, então, de redução nos termos da MP3? Sim. Não seria? Não seria. A não ser que você mude até isso com o empregado. A partir de hoje você vai ter o controle de jornada, mas... Pode ser feito, é uma ideia. É uma ideia para se implementar, porque aí o empregador está dando uma contribuição de uma forma séria e o empregado vai ter um mínimo assegurado se ele tiver que trabalhar menos, né? Se não for necessária aquela jornada que ele desenvolvia normalmente, né? Inclusive, não são todas as empresas que adotam a ausência de controle em home office. Tem empresas que têm controle. Se houver o controle, pode conceder o benefício. Não são todas que, embora eles não estejam sujeitos, segundo o artigo 62, com a reforma trabalhista, isso veio ser regulamentado, não são todas as empresas. Às vezes é possível fiscalizar quem está em home office. Você tem um login, você tem uma maneira aí de entrar e saber e se a pessoa está fiscalizar. ativa, né? Então não são todos os casos aí, é possível sim usar. Agora tem um outro lado da moeda também, né? Se eu não tenho um controle até agora e eu regulamento que passo a fazer um controle, como é que fica depois disso, né? Então, não posso voltar, né? Não posso voltar, então é melhor ficar como está, sem controle de jornada. Sim.
e sem ingressar. Porque se durante um período é possível controlar e depois a situação de fato não altera, como que você vai falar que não está controlando? Exatamente. Então, nesse caso, é melhor apenas suspender o contrato. Suspender o contrato. Agora, né? tem que olhar a atividade. E, de repente, a pessoa, exercendo atividade externa ou em regime de home office, não pode suspender. Não pode suspender, aí ela vai continuar em atividade normal. Né? Uma informação também que a gente precisa dar é que o faturamento é de R$4.800.000 é bruto. Tá? Não se calcula, não se deduz nada. O valor de faturamento até R$4.800.000 ano vai dar o direito aos benefícios às empresas que estiverem nesse cenário. Sim. Passou de R$4.800.000 e R$1, aí ela vai precisar de contribuir com 30%, segundo a medida provisória. Não é isso? É isso. Essa ajuda compensatória, então, ela não integra a base de cálculo para imposto de renda, né, retido na fonte, como o Hernandes disse. Ela não serve de base para contribuição previdenciária e os demais tributos aí incidentes, né, sobre a folha de salário. Não integra a base de cálculo do valor devido para o fundo de garantia, porque ela tem uma natureza indenizatória mesmo, né? Tinha faltado falar o fundo de garantia. Fundo de garantia, integra, né? isso, não integra. E, por fim, eu já havia dito, ela pode ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social. Quer dizer, foi pensado pelo Ministério da Economia em todos os benefícios nessa seara. A medida provisória também traz a questão da estabilidade provisória, né? A todos os empregados que receberem esse benefício emergencial, né, em decorrência da redução da jornada e do salário ou da suspensão temporária do contrato, né, e nos seguintes termos isso. Então, se durante o período acordado para redução da jornada e do salário ou de suspensão, então, exemplo, eu faço aí um acordo para suspender, para reduzir a jornada e o salário por 60 dias, ou suspender o contrato. O empregado ele vai ter estabilidade nesses 2 meses que eu acordei com ele, esse regime, e depois mais 2, é o dobro. Então ele vai ter, na verdade, porque assim, você faz um acordo com ele, suspende o contrato, em 2 meses, aí nesses 2 meses fala, vou mandar ele embora. Não, ele tem estabilidade durante aquele tempo que você fez o acordo e depois mais o mesmo período. Então, se você faz um acordo de suspensão de 2 meses, ele tem depois do final mais 2. Porque não é só 2, né, depois. Então, eu mando ele embora durante a vigência do acordo, e ele vai ter só 2. Não, é o período de vigência mais... Tem 2 perguntas para fazer para você sobre esse assunto. A dispensa, durante o período de suspensão, de redução de jornada, a pessoa tiver interesse em dispensar sem justa causa o empregado, o que acontece, e se a dispensa por justa causa continua sendo mantida, pode ser feita. A dispensa por justa causa pode ser feita. E o pedido de demissão também. Aí não está sujeito a penalidade alguma. Nenhuma. Agora, se a dispensa ocorrer durante o período de garantia provisória, durante a estabilidade, aí sim, ele vai ficar sujeito, o empregador, além das verbas rescisórias, né, que são devidas mesmo, a indenizações no valor de 50%, são 3 situações. 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego, né? Na hipótese de redução de jornada e de salário igual ou superior a 25%. Aqui tem umas regrinhas aqui em relação ao valor do salário, isso. Mas que não vou entrar em detalhe aqui porque é uma conta meio complicada, mas o empregador vai ter que indenizar 50% do salário que ele teria direito, né? Caso ele receba salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%, tá vendo como que é complicado isso? E 75% se 75% do salário que o empregado teria direito no período da estabilidade, na hipótese de redução entre 50% e 70%. Sim. E 100%
né, quando a redução da jornada for em percentual superior a 70%. É por isso que as contas são bem, né? E aí nós já falamos que não vai aplicar nenhuma indenização no caso de dispensa por justa causa. Ou se o empregado pedir demissão também durante essa estabilidade. No caso da dispensa indireta por culpa do empregador, se ele parar de pagar esses benefícios que ele ajustar, incide a indenização. aí vai incidir a indenização. Vai virar é devido, né? Ele está sim. descumprindo um dos itens do acordo. Sim. Né? Bom, agora nós vamos entrar aqui na parte tão esperada, né? Que é as formas de pactuação que dessas medidas. Está uma né? certa confusão na medida provisória. Porque né? lá no início da medida provisória, lá no comecinho, nos artigos que trata desse assunto da redução da jornada e do salário e da suspensão, a gente começa a ler e fala, pode ser por acordo individual. Bom, queria só ressalvar uma coisinha aqui, que a Constituição Federal, no artigo 7º, né, inciso 6º, se não me engano, ela fala que a redução salarial ela só pode ser negociada por intermédio de acordo ou convenção coletiva. Né? Então, o fato de a medida provisória possibilitar o acordo individual para reduzir a jornada é um caso aí para discussão, né? A gente já está até ouvindo aí questões de inconstitucionalidade da medida nesse aspecto, né? Mas ela só para ressalvar isso, mas ela possibilita o acordo individual, como a gente já falou, dá a impressão que era por acordo individual os dois casos. Mas aí ela vem e diz o seguinte, que até 3 salários mínimos, ou seja, até o valor de R$ 3.155, é possível que seja feito por acordo individual. Ou também na hipótese de empregado que tiver diploma de nível superior, né, e receber 2 tetos da Previdência, que hoje somam aí o valor de R$ 12.202,12. Então, 12 centavos, isso. Então, quem recebe até 3.155 ou quem recebe 12.202 e tem diploma de nível superior, esse acordo para reduzir a jornada, reduzir o salário, pode ser feito por acordo individual, não precisa do sindicato, né? E aí, as pessoas que estão fora dessas faixas, ou seja, quem ganha de 3.156... É 3.135. Eu anotei errado, então. É 3.000, eu ia te corrigir. Com salário igual ou inferior a 3.135 que são reais. 3 salários mínimos, né? Então, quem tiver até esse valor, pode haver a redução sem o acordo coletivo, o acordo é individual. Se receber 3.135,50, 3.135,20, 3.136, com o aí precisa do sindicato participar. Sim. E a gente tem uma dificuldade grande aí, porque os sindicatos, eles debandaram aí muitas pessoas e agora eles vão ser chamados a homologar esses acordos e eles podem criar uma certa dificuldade. Podem criar, até porque, né, depois da extinção da contribuição sindical, né? Esse é um problema. Os sindicatos ficaram bem assim, chateados, né? Então... Hoje de manhã, o nosso contador, que está muito atento a essas mudanças, ele passou, a primeira percepção foi, olha, muito assim, objetiva, assim, certeira a colocação dele. Ele falou, como é que eu vou agora obrigar o sindicato a homologar isso? O sindicato ele pode condicionar essa homologação ao pagamento aí das verbas atrasadas. E eu ouvi gente dizendo também que a gente teria agora que ter um comportamento, uma visão de salvamento do país, que era para as pessoas se desarmarem, para que todos estejam imbuídos aí de boa vontade, de princípios republicanos, para a gente poder atingir essas finalidades. Mas a gente percebe que talvez não seja tão simples assim, e talvez os sindicatos possam colocar ali alguma posição até no interesse das categorias, em discutir isso e melhorar a condição do acordo, que é esse o papel que eles vão exercer nessa oportunidade.
Então a gente tem que ficar olhando muito o equilíbrio dessas forças. E a gente não prega, a gente não defende de forma alguma hoje nenhum tipo de confronto. A gente pede que todos tenham muita calma, que todos busquem aí o ambiente de conciliação, de busca de soluções que sejam adequadas para que a gente mantenha, né, uma solução para todo mundo e que não vire, né, como tem uma das questões que foi colocada aqui, que para a empresa que fatura acima de 4.800.000 reais seria mais interessante então a demissão. Então a gente não pode olhar com esses olhos, a gente precisa buscar uma solução. Então, dentro do contexto da medida provisória, quem fatura mais de 4.800.000 reais pode conceder o benefício desde que banque 30% do benefício. Essa é a solução que está sendo dada. E aí o empregador tem que analisar se isso é conveniente, porque ele também vai precisar dessa mão de obra quando a economia voltar a funcionar. E aí ele pode, né, estar sem seus empregados se ele não os manter próximos, né? E a gente tem um aspecto todo social, de dignidade da pessoa humana aí que precisa ser preservado. Então a gente tem um contexto muito amplo, muito difícil de ser tratado e que a gente também precisa de contemporizar esse desarmamento de ânimos, a busca de soluções, sem prejuízo da defesa dos interesses de cada lado da mesa de negociação. Então, continuando essa questão do acordo individual, eu anotei aqui só para passar um exemplo para vocês, que no caso aí da empresa, veja que o empregado, ele não fica totalmente descoberto, ele mantém o seu emprego. Um exemplo é na redução da jornada e do salário. Então, supondo que esse salário dele seja reduzido para 50%. Como eu dei o exemplo lá dos R$ 1.500, ele vai trabalhar 4 horas, vai ganhar R$ 750. Aí o que vai acontecer? No caso, com essa ajuda aí do governo, no caso, R$ 1.500, ele vai estar lá na faixa do seguro-desemprego, porque tem as faixas, né? Ganha até tanto, acredito que ele vai estar lá na faixa de 1.200. E aí o que acontece? Ele vai ganhar, o governo vai ajudar com base em 50%. Por quê? Porque a redução da jornada e do salário dele foi de 50%. Então o auxílio ele acompanha esse mesmo percentual. Então de 1.200 do seguro-desemprego ele vai receber 600. Se somar com 750, ele já vai receber 1.350. 1.600 com 750, 1.350. Então, veja, o salário era de 1.500. Então, assim, o empregado, ele acaba sendo protegido, né, nesse caso, com esse benefício, juntando a redução do salário. E como não vai haver o desconto do INSS dessa parte desse auxílio, né, ele vai receber esse valor integral, então ele vai receber um valor muito próximo, né, se tiver agora, uma diferença vai ser muito pequena. Para as empresas que podem fazer a redução do salário e da jornada, é muito mais interessante, óbvio. Sim. Agora, no caso da suspensão do contrato, o empregado vai receber 100% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito se ele fosse dispensado. Né? Que não vai dar o valor equivalente à soma dos dois aqui que a gente fez, né? Mas é interessante. E tem alguns aspectos também com relação à redução que são bem interessantes, porque a gente pensa no que é normal, né? Numa redução de 4 horas, de 2 horas, mas a gente tem jornadas também que são diferentes, né? De 12 por 36. A gente pode ter algum empregador que tem interesse em reduzir, por exemplo, uma jornada de uma forma que o trabalhador trabalha dia sim, dia não. Como que você vê isso? Como uma possibilidade? Porque eu vou ter que fazer conta, né? Se eu reduzo, eu tenho uma jornada que o trabalhador ele exercia atividades de segunda a sexta, todos os dias, ele passa a trabalhar dia sim, dia não, onde que eu vou enquadrar ele naqueles percentuais, né? 25, 50 ou 70% de redução? Tem que encaixar tem que fazer ali, conta, né? Regra de 3 aí. Mas não há impedimento que seja feito assim, né? Não, de jeito nenhum. Desde que seja feita uma conta justa, né, e correta, né? Não tem. Ok, perfeito. Então, nós estávamos falando das formalidades, né? Da forma de pactuação dessas duas situações, a redução da jornada, do salário e até a suspensão. Então,
No caso de acordo individual, acho que já ficou claro, né? 3.155, ou pessoa de nível superior que ganhe 2 tetos da Previdência. A exceção, nesse caso aqui, de 3.135 e 12.202, é quando a redução da jornada e do salário for de 25%. Aí a MP traz a regra que, nesse caso, mesmo para essas duas situações, ela aí pode ser por acordo individual. Ok. Então, quando reduzir, se o salário for acima de 3.135 e acima de 3.135 até 12, a única exceção para fazer acordo individual é quando a redução do salário e da jornada for 25%. Fora isso, tem que ser coletivo. É o mínimo. Tem que ser acordo coletivo. Ah, sim. Se reduzir 50% ou 70%, tem que ser acordo coletivo. Acordo coletivo, sim. Okay. Agora, recebendo até 3.135, a redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. Sim, aí entra nas hipóteses normais. E 12.202 e 12 mais o diploma para cima, sim, acordo individual. Acordo individual. Okay. Não coletivo, né? Não, tá certo, individual. Tá certo. Eu falei que essa medida provisória... hoje a gente bateu cabeça. Ela traz aqui, muitos detalhes. Volta, né? Nossa, você fica... e é assim, menciona... Você está lendo um artigo, aí menciona o outro. Aí você tem que voltar lá nele, né? E ele vai para outras normas fora, né, da própria MP 9. Sim. E no caso do acordo coletivo, ela diz que se você fizer o acordo coletivo ou a convenção coletiva, né, celebrar aí com o sindicato, você pode estabelecer percentuais diferentes do que a MP traz. Que ela traz 25, 50 e 75, né? 70, né? Mas uma das coisas que eu pensei também é que esses percentuais são fixos, mas o de 25 é o mínimo, né? Eu acho que tanto é que o acordo coletivo que fizer, que se ele fizer inferior a 25, não vai ter o benefício. Nenhum benefício. Não vai. Agora, se for de 25, nesse então ele caso, regula isso, né? Até 25% não tem nenhum benefício. Se for coletivo, né? Justamente para não haver acordo coletivo inferior, né, a 25. Para estimular, então. Para estimular isso, né? Okay. No caso do acordo individual, nós já falamos, né, já esgotamos Sim. aqui, né, a questão dos valores, né? Aí passa para um aspecto que é a fiscalização, né, Sim. um dos pontos aí. E é interessante que um dos dispositivos aqui, o artigo 13, fala que a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, a suspensão, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos. E lá no começo ela fala que ela não atinge os entes públicos. E parece uma contradição isso, mas não é, eu vou explicar por quê. É que tem muitas empresas que estão prestando serviços aos entes públicos. A terceirização de serviços de segurança, de malote, serviços de limpeza, tem todo esse tipo de serviço que é prestado por particulares. Então, essas empresas vão continuar fornecendo esses serviços com vistas a não acontecer, a não provocar interrupção, porque os serviços públicos eles têm uma característica muito peculiar, que é a não interrupção. O Estado ele tem que continuar funcionando, ele tem que exercer atividades sempre, ele não pode cessar em momento algum. Tanto é que, por exemplo, no Poder Judiciário, nos finais de semana, em férias, em época como a nossa, funcionam os plantões judiciários, para soltura de réus presos, para tomada de medidas urgentes. Então o Estado considerado aí os entes estatais, eles não param, né? Tem que recolher lixo, tem que promover a saúde pública, a segurança e assim por diante. Então não há interrupção, né? Todas as atividades estarão focadas nisso. E aí voltando um pouquinho do assunto, que eu acho que vem para mim um pouquinho, que é a questão da fiscalização, né? As irregularidades vão ser apuradas pela Auditoria Fiscal do Trabalho. A medida provisória ela dá ali umas informações que não vai haver a exigência de duplas fiscais, que na 927 podia, nessa não se aplica. Nessa não se aplica, porque a quantidade de fiscais é pequena para fiscalizar o país todo, todas
as concessões de benefícios. Sim. E a gente tem que olhar que as multas elas são pesadas, né? Então, assim, para as empresas sujeitas a uma multa variável, ela vai partir de R$1.000 até a R$100.000 para cada infração. E ela pode partir também quando a natureza for per capita por indivíduo, que aí no caso né? Se eu tiver 10 empregados cometendo, o empregador, né? Que ele cometendo fraude com a concessão do benefício e exigindo um teletrabalho, por exemplo, a multa vai de R$1.000 a R$10.000 por pessoa, por empregado constatado nessa situação. Então, se tiver 500 empregados assim, ele vai ter uma multa gravíssima, né? Que pode chegar aí a R$10.000 por cabeça, per capita, que é o que a legislação prevê. Então, muito cuidado com isso, porque o poder de fiscalização também não vai ser interrompido, ele vai continuar sendo exercido, né? Então, tem um dispositivo próprio aqui, dizendo que não há necessidade das duplas fiscais, há uma dispensa quanto a isso. Visitas, né? E também tem um aspecto com relação às pessoas, a gente falou que estão excepcionadas da aplicação desses benefícios dos entes públicos, mas também tem algumas pessoas, né, doutora Mauricélia, que é o artigo 16, o artigo 15, na verdade, que é o contrato de aprendizagem e o contrato de jornada parcial. Pode aplicar, né? Não, ele fala que o disposto se aplica, né? Também, né? Eu acho que no caso da aprendizagem, né, eu já disse isso na medida provisória 927, eu não concordo muito, porque acho que o contrato de aprendizagem ele tem regras muito peculiares, né, eu acho que aplicar todas essa redução aqui de jornada, redução de salário, a medida provisória diz que sim, mas eu não sou Mas muito a gente eu acho que aí tem a questão da gente estar num período de exceção, né? O estado de calamidade, ele traz o princípio da isonomia para um patamar um pouco diferente, que seria justa a sua colocação num ambiente de normalidade. Mas hoje a manutenção, né, se não houver essa previsão, então cessam, é mais fácil demitir o aprendiz do que buscar uma solução e manter uma condição mínima para ele? Os aprendizes, geralmente, eles ganham um salário mínimo hora já, né? Geralmente ficam 4 horas, né? É uma jornada bem... Mas a medida provisória diz que aplica, então é possível, né? É possível para as empresas que necessitarem, né? Bom, também tem a redução, né, o tempo máximo de duração proporcional de jornada e de salário de suspensão não pode ser superior a 90 dias. Então, me parece que a medida também está dizendo que pode ser combinadas as duas soluções. Eu posso suspender o contrato de trabalho por um período e depois reduzir ou reduzir e depois suspender. Sim, eu acho que isso não tem problema. No caso da suspensão do contrato, eu tenho um limite de até 60 dias. Eu posso... Não, 60 dias para suspensão e 90 para redução. E 90 para redução. Então, se eu aplicar a redução, eu vou aplicá-la por 90 dias, ou eu posso aplicar a redução por 60 dias ou por 30 dias, então, aí a gente... e a suspensão por 60 ou por 30 dias. Sim, mas aí a gente precisa ver a validade aí da MP, né? Isso. Esse é o aspecto, né? Em 60 dias a gente vai ver se ela vai ser confirmada ou se ela vai caducar ou não, né? Tem esse Tem um aspecto interessante também, que se em 60 dias não terminar, não se esgotar a decisão no Congresso Nacional, nas duas casas, tem a possibilidade da MP se prorrogar por igual período, por mais 60 dias. Isso é possível. A gente não sabe se... É o que acontece com frequência até, né? De prorrogar. Acredito que sim. Bom, e aí segue a medida provisória também no artigo 17, já regulando as disposições finais, né? Ela vem dizer que no caso das assembleias sindicais, isso é uma tônica que vai acontecer daqui para frente, a permissão de utilização de meios eletrônicos para atendimento dos requisitos. Pode fazer assembleia virtual, videoconferência, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Então eu posso adotar uma ferramenta de ingresso num ambiente, a possibilidade de exercício do voto, e isso vai ter validade. Geralmente mais para os acordos coletivos, né? Porque os sindicatos, eles têm que fazer toda aquela formalidade de edital, até os prazos, né? Ficaram reduzidos pela metade, inclusive. Isso que eu achei interessante. Todo um capítulo aqui de sindicato, né? Direito sindical que está dentro da CLT.
Então os prazos caíram pela metade e as formalidades para poder acelerar. Isso, e os sindicatos, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, a grande maioria estão trabalhando em home office mesmo, né? E isso vai facilitar até uma assembleia, uma convocação, utilizando esses meios eletrônicos. Não precisa da presença, né, como é exigido. Aí a medida provisória vem de novo falar em trabalho intermitente, lá no artigo 18. Aí ela trata o trabalhador, né, com trabalho intermitente de uma forma diferente. Ela fala de um benefício único, de R$600 por período de 3 meses, né? R$600 mensais por 3 meses, né? Sim. É um valor fechado já, R$600. E é um pagamento sem mais formalidades, né? Basta ele comprovar que ele é um trabalhador, que ele exerce atividade intermitente. Sim. E aí ele vai estar no contexto de trabalhador, né? Eu acho que fica mais perto do informal aqui, né? Sim, apesar dele ter registro em carteira, tudo, né? Aí vem aquela situação que você já explicou no início, né? O benefício é único, mas ele não é cumulativo, né? No parágrafo 3º do artigo 18, e não pode acumular com outro benefício, né? Não pode ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, né? Se tiver lá o benefício... Se ele tiver 2 contratos, ele pode receber 2 benefícios, mas se ele não faz jus a um benefício que vier a ser criado, talvez. Aqui é o benefício emergencial que já está concedido aos trabalhadores informais, né, que o Congresso aprovou agora, essa semana também, em caráter de urgência, né, também tem isso. Que aí acho que está... de 600 também, não é? Que está o trabalhador informal, né? Isso. Uma das coisas que a medida coloca também é que as normas de segurança e saúde do trabalho, elas estão todas mantidas. Isso exige... é por causa da medida provisória 927, né? Ela trouxe um artigo lá que dava a impressão assim que, tudo bem, prorrogou o prazo do exame periódico, né? O admissional, e aí ela dava a entender que parece que as empresas não tinham que respeitar mais essas NRs, né? Que são as normas regulamentadoras de medicina, segurança e saúde. Então ela veio agora e disse que não, tem que respeitar. Ressalvadas só as exceções que estão lá, que são essas questões de exames, né? Então ela veio aqui e deu uma arrumadinha no texto da 927. Porque é uma questão de saúde também, de segurança, né? Então isso tem que ser mantido. Então, aqui a gente já vai finalizando a nossa apresentação, que a gente pediu para vocês aguardarem um pouco as perguntas. A gente viu aí no ambiente algumas perguntas e a gente intercalou elas porque estava no contexto. Eu achei bastante interessante a gente não perder aí o timing, né? Mas se tiverem alguma questão que queiram apresentar, a gente está à disposição nesses momentos aí para a gente tentar trazer também alguma resposta, algum encaminhamento para quem tem um problema pontual. Vamos aqui. Na hipótese vamos falar aqui citando o nome das pessoas, que a gente está no chat, as pessoas estão se vendo aqui no contexto, né? O Fábio Saco, irmão lá do Fernando Saco Necto, um grande abraço para ele aí em São Paulo. Na hipótese da empresa aderir ao programa rescisão por consenso de ambos, introduzida pela reforma trabalhista, ela está contemplada pela MP? Então, doutora, me parece que não está, né? A rescisão por acordo? Por acordo. Não. E ela vai ser equiparada a uma rescisão sem justa causa e vai acarretar todos as perdas do benefício. Mas ele está perguntando de rescisão por acordo, Por né? acordo. Se o empregado aceitar a rescisão, né? Isso. Aí vai ter as verbas, aviso reduzido pela metade, né? Mas aí não vai entrar aqui na questão, na questão do o benefício ela perde, porque é só na demissão por justa causa, né, que a gente tinha conversado, né, quando houver demissão por justa causa e quando for a pedido do empregado, né? Sim. Que o empregador não perde os benefícios, não tem que pagar nenhuma multa, mas a demissão... Paga as indenizações. Isso, a indenização por consenso de ambos não está previsto. Não. Isso aí é até uma matéria que o Congresso pode contribuir, enriquecer e tratar disso de uma forma plena, mas enquanto não for feito, é o que está valendo. E friso, a medida provisória está valendo desde hoje. Ela foi publicada ontem, ela passa a vigorar a partir de hoje, 2 de abril. Então, aqui ele está perguntando também, muitas vezes a adesão ao programa se faz com boas intenções, no entanto, no decorrer das semanas vindouras, as respostas da economia se agravam.
seria possível uma segunda adesão para ingresso, por exemplo, na suspensão do contrato? A gente viu lá que a medida prevê essa situação intercalada, né? Eu posso conceder a suspensão e a redução, uma com limite de 60 dias e a outra com limite de 90. Então isso pode ser feito. E a gente percebe também que se agravar a situação econômica, o governo terá que dar respostas a isso e provavelmente ele vai adotar alguma outra medida contemplando, né, situações futuras, porque essa medida ela está limitada no tempo. Se o período econômico difícil ele se postergar no tempo por mais de 60 dias, por mais de 90 dias, tem que haver uma solução com relação a isso. Não é possível. Não, acho que não. Não. Acho que não. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui encaminhar a resposta do Dr. Fábio. Vamos ver aqui mais uma outra pergunta. Edson Ribeiro, né, a empresa que tem filial, a verificação do faturamento anual de 4.800 para formalizar o acordo deve ser separado ou em conjunto. O faturamento é do CNPJ global, de todos os CNPJs vinculados àquele radical, que é aquele conjunto lá de 3, 6, 8 dígitos, né? 00, 000, 000. Os números estão antes da barra, né? 9, né? São 9 números. Então, é somado o faturamento da matriz e filiais, sim, tá? Agora, se forem CNPJs diferentes, numeração do radical diferente, aí cada uma tem seu faturamento. Tem uma pergunta aqui da Diana, MP 927 de compensação de horas, permite usar os 30 dias anteriores dessa MP. Posso fazer primeiramente um contrato de suspensão de 30 dias, depois, sendo permitido a abertura do comércio, fazer um contrato de redução da jornada? A medida provisória 936, a gente percebe que ela traz para o contexto mais esses mecanismos, né? As duas situações. Então, aquilo, né, que foi previsto na 927 está valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá. São mais opções, né, do empregador. E o que a gente considera é que a mesma questão da 927 tem na 936, ela também tem que ser aprovada pelo Congresso. Se ela sofrer modificações, isso pode trazer dores de cabeça e assim por diante, né? Aos percentuais de redução de jornada, Eduardo Cividanes, os percentuais de redução de jornada são rígidos, não há como reduzir, por exemplo, 45%, há possibilidade desde que seja por acordo coletivo. O individual, sim. Não é isso? Então, é esse o aspecto aí, Eduardo. Só pode haver redução diferente por acordo coletivo. Agora, individual é aqueles percentuais 25, 50 e 70. Né? Roberto Boim, nosso amigo aqui, Roberto Boim, deixa eu ler a pergunta dele aqui. Considerando que a MP tem vigência a partir de 1 de abril, levando em consideração não haver a regulamentação do prazo de 10 dias ao Ministério da Economia, consideramos como prazo para o início da suspensão de redução. Roberto, a redução, a suspensão vai acontecer a partir da comunicação, não é isso? Você tem 10 dias a partir da celebração do acordo com o empregado. Aí que você vai comunicar. Você tem até 10 dias para comunicar. 10. E comunicado, eu já passo a ter o benefício da suspensão ou da redução. Sim. Agora, a questão que a gente percebe é que hoje não vimos ainda essa regulamentação por parte do Ministério da Economia. Não tem mesmo. Amanhã deve vir novidades, sim, portarias, instrução normativa, isso, né? software, aplicativos para poder ingressar e fazer a operacionalização disso, né? Então vejam que é tudo transitório, emergencial, e a gente está aqui trazendo as primeiras impressões mesmo, né? A Diana tem uma nova pergunta: como fica a situação das grávidas? Se no prazo de 10 dias indicado no parágrafo 3º do artigo 11 da medida provisória, a CLT alterar os dispositivos, como fica para quem já fechou acordo com o empregado nos termos da SMP? Vai valer o acordo individual ao invés do eventual mudança na CLT pelo sindicato? Eu não entendi muito bem a pergunta. Também não. Assim, a medida provisória tem força de lei, ela está regulando um assunto emergencial. Ela vai estar tratando de uma suspensão que é possível. A grávida ela pode ter um evento de suspensão diferente, né, em razão da gravidez próximo do parto, né, por recomendação médica, e depois ela tem a licença maternidade, que ela goza até de períodos de estabilidade. Então, ela pode ter o benefício em razão disso, não da MP 936, não é isso? Eu acredito que sim. Acho que é isso. Então, vamos lá. Eu acredito que tem uma pergunta aqui
Andréa Marcolino também, questão do faturamento das empresas, né? Eu estou tentando A ver. referência. A referência, fala você então, que eu não encontrei essa pergunta Se aqui. o faturamento seria em relação a 2019. É, O questionamento. Sim, é 2019. 2019, fechado Sim. até 2019. O Tiago Luiz da Costa, nosso colega advogado, vocês entendem que o funcionário que está no limbo jurídico entre o INSS e a empresa, aguardando a solução de ação judicial, poderia ser beneficiado pela suspensão e, portanto, receber a ajuda, já que no limbo nem a empresa e nem o INSS lhe pagam nada? Esse é um problema, Tiago. A medida provisória não resolve isso, né? Não, e outra, ela fala dos contratos de trabalho em curso, né? Se ele está no limbo, ele não está trabalhando. Ele está com o contrato quer suspenso dizer, ou sendo discutido, ele né? não essa está suspensão. suspenso ainda, ele está no limbo, que é uma situação super delicada, né, Tiago? Porque a jurisprudência vem e joga para o empregador essa responsabilidade de pagar salários nesse período de limbo, porque ele recebeu uma alta previdenciária, mas ele não passou no exame médico, né, de retorno ao trabalho. Então, eu sinceramente não sei te responder, porque a MP ela não trata disso. E eu acho que a gente vai ter que construir um raciocínio aí, uma das porque ideias, esse limbo é um caos, né? Uma das ideias que a gente está pregando, que isso pode ser feito agora por todos nós, por todos vocês, é pegar o nome daquele deputado, daquele senador que você conhece e passar para ele as ideias. Olha, senador, olha, deputado, lá no Congresso, a medida provisória não trata desse assunto, eu sugiro que inclua aí um dispositivo, pode dar até um modelo de redação para ele. Isso tudo alimenta o processo legislativo, isso tudo contribui para uma melhoria dessa legislação que está aí. Tá? Uma pergunta aqui, Isabel, como devo fazer o acordo de redução no sindicato por meio virtual? Então, Isabel, ainda a medida provisória foi publicada ontem, passou a valer imediatamente, e a gente não tem nada ainda em mãos para oferecer para você de informação concreta. Mas a recomendação é simples, entre em contato com o sindicato. Porque ele vai ser o primeiro a saber como vão ser esses meios digitais. Sim. E se ele não tiver meios digitais, você pode ver com ele a implantação disso, auxiliar ele, buscar alguma maneira de colocação disso em prática. Essa é a ideia, tá bom? Outra pergunta aqui da Diana, são duas perguntas diferentes. Eu não entendi, se você puder formular aquela que a gente não respondeu ainda, por favor. E o Diego, ainda será determinado como será feita a comunicação da suspensão ou redução do Ministério da Economia? Sim, Diego, a gente acabou de dizer, essa regulamentação fina, né? O formulário, os dados do formulário, que vai ter provavelmente o número aí do PIS, né? Os dados do empregador, do empregado, o salário e tudo mais, isso ainda vai ser divulgado nos próximos dias. Eu creio que a partir de amanhã já começa a aparecer isso já. Então, a pergunta aqui, refazendo a pergunta da Diana, como fica a situação das grávidas, no prazo de 10 dias indicado no parágrafo 3º do artigo 11, se ela alterar, se a CLT alterar os dispositivos, como fica para quem já fechou o acordo? Olha, se a gente tem um acordo já fechado, eu vou falar do ponto de vista da interpretação do direito. Eu tenho um ato jurídico perfeito e acabado. Então, a lei nova, a medida provisória, não atingiria esse acordo já celebrado. Seria essa a resposta, eu acho, mais adequada. Vai valer o acordo individual ao invés de eventual mudança da convenção coletiva pelo sindicato? Então, isso é para se olhar por esses ângulos, são aspectos jurídicos, né, um pouco... Eu acho que tem um dispositivo, né? Ela menciona o artigo 11, parágrafo 3º. Vamos nele lá. 11, parágrafo 3º. Da MP, né? Da MP, da 936. Vamos lá. 11, aqui. 11. As convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para a adequação de seus termos no prazo de 10 dias, contado da data da publicação desta medida. Então, o que ele está dizendo? A gente tem uma situação de calamidade que pode implicar a mudança de um acordo coletivo feito há dias atrás. Em questões, em temas que a medida provisória trata. Isso. Então, às vezes, eu já tenho uma convenção ou um acordo com algumas regras diferentes da MP, eu posso renegociar, é o que está dizendo aqui, né, no prazo de 10 dias. Eu posso adequar, eu tenho que verificar se eu consigo cumprir essas regras que eu renegociei recentemente, porque a gente está vendo... Ou se o sindicato vai aceitar, mudanças, né, a renegociação, né? Uma notícia que correu hoje aqui, a gente está acompanhando isso de perto.
o mercado ligado ao setor sucroalcooleiro, sucroenergético. A melhor safra que houve até agora foi a do ano passado. E agora, esta semana, está todo mundo falando de uma possibilidade, de uma situação muito complexa, muito difícil de superar. A paralisação do setor. Por quê? Os carros estão todos nas garagens. Ninguém está consumindo etanol. Como que as usinas vão se comportar nesse período? Então, isso é uma coisa para se estudar, para se pensar, para se fomentar. Vieram aqui duas linhas em branco, a gente não sabe se tem perguntas. Leandro Murakami e Diego vieram em branco. Se quiserem fazer perguntas, vamos terminando já. Mais uma pergunta, se alguém quiser fazer, para a gente poder encerrar. Tranquilo? Podemos já dar por finalizado? Então aqui a gente está agradecendo a todos vocês, a gente espera ter contribuído minimamente com a situação complexa que está aí diante de nós. A gente espera que todos nós consigamos aí estimular os nossos congressistas, os deputados, a melhorarem a redação dessa medida provisória e de outras, da 927, por exemplo. A gente espera estimular sindicatos, empresários, empregados, trabalhadores em geral, a encontrar soluções conciliatórias. É um momento muito difícil. Eu tenho pregado muito isso, tem gente dizendo, olha, estava no Congresso um projeto, está tudo vindo notícia assim, entra e sai. Uma notícia de um projeto de lei para suspender os aluguéis. E quem encaminhou isso não pensou o outro lado da moeda. Tem muita gente que tem a complementação da renda através dos aluguéis, os locadores. E essas pessoas podem ser punidas com uma medida dessa e ficar sem renda suficiente para a sua própria manutenção. São pessoas idosas. Então não é possível passar a régua e numa canetada suspender para todo mundo. Então a melhor solução é a busca do consenso, as partes conversarem. E se as partes conseguirem fazer isso, é o melhor caminho, porque isso aproxima as pessoas, torna perene a relação, dá importância para o que está sendo resolvido e não fica, né, com aquele olhar, o governo vai fazer alguma coisa, ele vai fazer aquilo que é impositivo, que a gente não conseguiu negociar pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios meios. Então, é isso, a gente fica à disposição. Quem se inscreveu, depois a gente manda o link para quem quiser assistir lá no canal nosso. Se gostaram, dá uma curtida lá no nosso canal, vai ser muito importante isso para a gente. E se vocês conhecerem pessoas que estão precisando dessas informações, olha, por favor, compartilhem, porque essa é a finalidade, levar informação de qualidade a todo canto do país. Não sei se a Mauriciela tem mais alguma coisa para falar. Só agradeço, né? Espero ter contribuído aí com alguma coisa, né? E obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigada também, e só reitero o que o Hernando já disse, acho que é uma possibilidade muito grande e única de a gente conjuntamente encaminhar soluções que beneficiem a coletividade. Acho que não é hora de a gente pensar em divisões, né? É de união. Exatamente, união. Então é isso, gente. Muito obrigado e aguardem que a qualquer momento a gente solta mais um, porque agora tudo é assim, em cima da pinta, em cima da hora. E a gente está aqui focado nisso, com a ideia família, né, jurídica, buscando auxiliar famílias de empresas, empresários, trabalhadores e assim por diante. A gente está sempre à disposição. Muito obrigado por todos vocês. E uma boa noite. A gente já vai entrando aí na segunda sexta-feira de isolamento social, desejando para todos vocês que vocês permaneçam com muita saúde, muita disposição, em paz nos seus lares, curtindo a família, tá bom? É isso, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.